É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. No vilarejo, o verão é agradável ao ar livre. O sol brilha forte e aquece bastante. Lucy tinha apenas 6 anos de idade, corria pelo playground sem pensar em nada, tinha uma infância despreocupada. Eu me pergunto por que a vovó não sai de casa por tanto tempo hoje. A menina parou e olhou para as galinhas, que estavam andando com fome. Mas esse pensamento não a preocupou por muito tempo. Lucy se distraiu com alguma coisa e já estava correndo pela estrada novamente. A garota conseguiu correr até o pomar, onde tudo era ainda mais interessante. Assim, ela correu até a hora do almoço, depois ficou com fome e voltou para casa. Vovó, eu quero comer, disse Lucy da porta. Ela se levantou da cadeira e foi para a cozinha. Havia uma cortina no canto, atrás da qual havia uma cama, na qual sua mãe estava deitada. Ela estava doente há muito tempo e a avó estava cuidando dela o tempo todo. E hoje, sentada ao lado dela, ela não saiu do seu lado. Baba, o que há de errado com a mamãe? Por que ela está quieta? Lucy, que estava sentada à mesa comendo salada e batatas, perguntou baixinho. Não sei, querida, a mulher afastou discretamente uma lágrima. Mas mesmo depois disso, a menina não suspeitou de nada, continuou sentada em sua cadeira, batendo as pernas e trabalhando com uma colher. Vou sair, disse Lucy após o jantar e foi calçar as sandálias. Espere, sua avó lhe estendeu a mão. Qual é o seu problema? A neta ficou olhando para ela. Venha cá, a mulher pediu. Lucy se aproximou, olhou para o rosto pálido da mãe e não conseguiu entender nada. Avó, por que a mãe não diz nada? Lucy não estava mais com vontade de fazer piadas. Ultimamente, sua mãe estava deitada, mas sempre chamava a filha, conversava com ela, sorria. Ela está indo embora, chorou sua avó. Para onde? Perguntou Lucy ingenuamente. Ela era tão pequena que ainda não conseguia entender. Não pergunte nada, sente-se ao lado da mamãe, talvez ela lhe diga alguma coisa. A mulher não se conteve. Mamãe, mamãe, ela esfregou a mão da filha. Lucy, a menina disse alguma coisa. Levante-se, a menina puxou sua mão. Desculpe, querida, não consigo. As últimas palavras foram completamente incompreensíveis. Mamãe, e como se ela tivesse percebido algo e choramingou. Ele agarrou a mão dela enquanto se afastava. Sua avó estava com dor e se virou. Oh, Selena, o que você fez? E lamentou a mulher, que percebeu que talvez não tivesse acontecido. A mamãe não nos ama? Sua neta se virou para ela. Ela nos ama muito, ela só se sente tão mal. A avó se sentou ao lado de Lucy e viu que sua filha não estava mais viva. Para onde estamos indo? A menina não queria sair da cama da mãe. Tudo, querida, ela não está mais conosco, agora ela estará ao seu lado e sempre a protegerá, soluçou a mulher. Lucy se virou e olhou para sua mãe, parecia que ela havia emagrecido, seu rosto havia se esticado. A menina chorou, sentiu-se envergonhada por algum motivo, virou-se e saiu correndo. Ela ainda não havia percebido que só tinha sua avó e mais ninguém. Alguns dias depois, muitas pessoas se reuniram na casa, todos estavam conversando sobre algo, alguns estavam chorando. Lucy observava e ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Daquele momento em diante, a menina e sua avó passaram a viver sozinhas. Era difícil, mas não havia ninguém para esperar, tudo estava sobre os ombros da mulher. Lucy, acorde, está na hora de ir para a escola, dizia a avó pela manhã. Não estou com vontade, esticou a menina. Você não quer, mas deveria, se estudar, terá tudo, trabalho e dinheiro, garantiu-lhe a avó. Eu sei, Lucy saiu preguiçosamente da cama, levantou-se, foi se lavar, depois tomou o café da manhã, na mesa sempre havia panquecas ou panquecas com sabor. E então ela tinha que ir para a escola. A menina não reclamava, relutava em simplesmente acordar de manhã, e era fácil aprender e se comunicar com os meninos.
Mary, apesar do fato de Lucy ter perdido a mãe cedo, percebe as informações tão bem que, para a idade dela, a menina é muito bem desenvolvida, disse a professora na reunião. Oh, ela é muito feliz, em casa, quando ela aprende poemas, você só pode se maravilhar, ela lê e já sabe tudo, respondeu a professora sorrindo. Quanto mais velha classificava, mais difícil se tornava para a avó. De manhã, ela não só tinha de preparar a neta para a escola, mas também tinha de dar conta do recreio. Lucy ajudava de várias maneiras, o que só podia agradá-la. Na 7ª série, as meninas começaram a se agrupar. Elas fofocavam sobre os meninos, começaram a ir em duplas, ao clube, à boate. Lucy, olá, Anthony, que morava do outro lado da cidade, aproximou-se dela um dia. O que você quer? A garota se virou para ele. Vamos sair? Embora todos estivessem aqui, dançando, ele queria levá-la. Não quero, Lucy estava na 8ª série, e ele ainda não havia pensado em garotos. Tudo bem, ele se afastou dela. Com suas amigas, elas dançaram até o final da discoteca, e então a garota foi para casa. Lucy ouviu novamente uma voz familiar. Anthony, assustado, viu-a nos arbustos. Por que você não quer sair comigo? Perguntou ele novamente. Acontece que ela estava passando. Nada, vou pegar você de qualquer jeito, o rapaz cerrou os punhos. Lucy ficou lisonjeada com o fato de muitos rapazes gostarem dela e de Anthony ter sido o primeiro a começar a persegui-la. Ela chegou em casa, entrou em seu quarto, não acendeu a luz, olhou pela janela, o garoto estava atrás dos arbustos, ela sorriu. O que está olhando lá fora? Sua avó olhou para ela. Silêncio, silêncio, a menina colocou o dedo nos lábios. Calada, calada, a avó voltou para fora. Quando Lucy voltou a si, ela já havia trocado de roupa e se sentado à mesa. Anthony, ela não olhou para a mulher. Anthony o quê? Ele não entendeu. Ele foi para casa, mas não ao ar livre, e sim assim, entre os arbustos, e a neta riu. Como? A avó se sentou depois de colocar um prato de jantar na frente da neta. Lucy olhou para a avó com um olhar tão fixo que ela percebeu que a menina não queria mais falar sobre o assunto. Como estão as coisas na escola? Maria mudou de assunto. Tudo está indo bem, não há 3, quase 4 também, ela mastigou e Lucy disse. Você é minha garota inteligente, sua avó se aproximou, e naquele momento ela se lembrou de sua mãe. Nada, vovó, vai dar tudo certo, disse a neta. O verão chegou e Lucy, como a melhor aluna, foi enviada para um acampamento no sul. Ela estava feliz por ter saído de sua aldeia, por ter se mostrado, por ter visto outras pessoas. Ela e a avó arrumaram suas coisas, e ela teve de pedir algumas emprestadas às amigas porque não tinha nenhuma. Tudo bem, comporte-se, Maria advertiu enquanto a colocava no ônibus. Bah, você sabe, e Lucy não disse mais nada. Elas ficaram fora por 3 longas semanas. No início, quando a garota chegou lá, ela se sentiu estranha e solitária. Ela não conhecia ninguém, queria voltar para casa, para a avó. Mas nem mesmo 2 dias se passaram, e a garota conheceu quase todos em seu esquadrão. Agora era o feriado mais maravilhoso de sua vida. Liguem, escrevam, elas se despediram abraçando seus amigos. Eu vou, elas prometeram umas às outras. Quando a garota estava de volta à sua aldeia, tudo o que fazia era falar sobre o que tinha visto, como o tempo tinha passado, para onde tinham sido levados e muito mais. Ei, se sua mãe estivesse viva, ela mesma teria levado você para o mar. A avó ficou triste novamente. Não fique triste, sua neta abraçou pela 10ª vez, ela temia por sua avó, porque ela tinha um coração ruim. Na 9ª série, Lucy finalmente deu uma chance a Anthony. Ele se aproximou dela no baile e ela não o afastou. Eles dançaram e depois saíram para passear. Por que ela foi tão inflexível na época e agora está bem com isso? O cara está atrás dela há 6 meses. Não sei, ela deu de ombros e sorriu. A partir de então, para a escola, da escola, para os bailes e para todos os outros lugares, Anthony e Lucy passaram a andar juntos, até mesmo provocando um ao outro como se fossem inseparáveis. Você tem medo que eu fuja? Perguntava-lhe a garota, que às vezes se cansava de estar sempre perto dele.
Não, eu só gosto de estar perto dele, admitiu ela. Assim, os anos escolares se passaram e a formatura estava chegando. A vovó nunca economizou dinheiro para a neta. Ela economizava de sua aposentadoria para comprar um vestido ou sapatos novos para ela. A menina não abusava disso. Mas agora, quando ela precisava de uma roupa para o baile de formatura, Lucy não resistiu e foi comprar um vestido para ela. Como ele é bonito, a formanda se virou em frente ao espelho. Sim, suspirou a avó, percebendo que sua filhinha havia crescido e logo sairia do ninho. Querida, não chore, Lucy se sentou ao lado dela. O que há para chorar, eu entendo, ela apenas acenou com a mão. A festa foi ótima, as crianças estavam felizes, os professores também. E agora vamos saudar o amanhecer, disse alguém em voz alta. É um costume que praticamente todo mundo que acabou de sair da escola tem. Vamos com eles, adiantou-se a garota para Anthony, pois sabia que ele gostaria de ficar sozinho. Tudo bem, concordou o rapaz. Então, todos foram para o lugar que parecia melhor, o rio. Lá, os meninos fizeram um piquenique, as meninas o montaram e os meninos as ajudaram. Não posso ficar assim, com todo mundo, sentou-se um jovem embaixo de uma árvore. Então você é um idiota, se vivermos separados, será sempre assim, a garota o repreendeu. A noite passou voando, foi tão divertida e tão boa. Lucy chegou em casa quando já era dia, sua avó já estava acordada. A neta acenou e entrou em casa, e lá se deitou sem sentir na cama. Ela dormiu até o anoitecer, e então teve que se levantar e fazer algo para ajudar. Quando você vai aparecer agora? Perguntou Maria. Não sei, provavelmente em 3 ou 4 dias, como Anthony, os jovens estavam pensando em fazer tudo juntos. Isso é bom, você acredita em si mesma? Esclareceu a avó. É claro que a garota sempre respondia a essa pergunta da mesma forma. É isso mesmo, lembre-se de que sua mãe está sempre com você, e eu também, a mulher a beijou. Anthony estava esperando por ela no ponto de ônibus, e ela veio correndo. Por sua causa, quase perdi o ônibus, disse ela ressentida. Bem, não perdemos, respondeu ela com otimismo e riu. Bem, vamos lá. Naquele momento o transporte deles chegou, os jovens entraram e partiram rumo aos seus sonhos. Apesar de Lucy e Anthony terem entrado na mesma cidade, mas em escolas de ensino médio diferentes. A garota chegou, apresentou os documentos, os exames eram daqui a pouco. Anthony e Lucy decidiram que iriam esperá-los aqui, que oferecia dormitório para não residentes. Bem, você está pronto? Perguntou a garota. Sempre pronto, respondeu ele. Eles estavam com um dia de diferença, Lucy passou em tudo na primeira tentativa e tinha certeza de que seria matriculada. Anthony, por outro lado, voltou triste. Ela estava esperando por ele do lado de fora da escola. Ela estava esperando por ele do lado de fora da escola. Ela não passou, sua cabeça estava baixa. Não fique bravo, não é tarde demais, vamos tentar em outro lugar, ela puxou a manga dele. Não, eu espero, ele puxou o braço dela. O quê? Ela o encarou com raiva. No ano seguinte, ele se virou e desceu a rua. E quanto a mim, ela se perguntou. Podemos morar juntos, eu trabalho e você estuda, ele disse enquanto caminhava. Lucy só conseguia ouvir fragmentos de frases. Onde vamos morar? Em um dormitório. Ela não conseguia entendê-lo e o procurou. Para quê? Para alugar um apartamento, Anthony se virou. Para quê? Não vou perguntar à minha avó, ele foi inflexível. Ok, o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá embora? Ele sorriu. Sim, você virá nos finais de semana quando eu puder, eu irei, ele ofereceu uma boa opção. Ok, ele se sentiu ofendido e caminhou rapidamente. Lucy parou, ela sabia que não deveria se aproximar dele naquele estado. A garota voltou para seu dormitório, pois não planejava ir à cidade até amanhã. Hoje, no entanto, ela pensou que Anthony ainda voltaria, mas ele estava orgulhoso. No dia seguinte, Lucy foi à delegacia, presumindo que o jovem tivesse passado a noite lá, mas ele nem estava lá. Que se dane, porque ela iria procurá-lo. O ônibus chegou, ela entrou nele e foi para casa. A avó estava muito feliz com o sucesso da neta.
Ela percebeu que agora teria que ficar sozinha, mas isso era de se esperar. Maria só temia uma coisa, que não acontecesse com sua neta o mesmo que aconteceu com sua filha. Lucy se reuniu com Petia somente depois de uma semana, e durante todo esse tempo não se sabia onde ela estava. Provavelmente em casa, mas ela mesma não queria ir vê-lo. Então, eles se encontraram no clube. Então, eles se encontraram na boate. Quando você chegou? Ela perguntou como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte aos exames, ela não queria esconder nada dele. Compreensivelmente, ele franziu a testa como de costume. Durante o resto do verão, o casal saiu junto, mas não como antes. Lucy achava que o incomodava o fato de ela entrar e ele não. É isso aí, vovó, tchau, eu ligo para você, não minta para mim, se ficar ruim, me avise, eu estarei lá. Ele a beijou no rosto. Ok, que Deus o abençoe. Mary cruzou com ela. Lucy entrou no dormitório sem nenhum problema e começou a estudar. Ela, como na escola, tentava ouvir tudo o que era dito. Seus resultados eram altos. Mas, perto do inverno, tudo mudou. Lucy, Lucy! Gritou uma vizinha ao telefone. A menina viu que a mulher estava ligando do telefone de sua avó. Venha logo, Stepanovna está doente, tenho medo de que ela morra. A vizinha continuou falando alto. Tudo bem, eu virei pela manhã. Ela desligou. Já era tarde, os ônibus não estavam circulando. Até de manhã, Lucy não conseguiu encontrar um lugar, os minutos se arrastavam como horas, a garota não podia esperar até o amanhecer. Quando o primeiro relâmpago atravessou as nuvens, ela imediatamente pegou sua bolsa e correu para a estação. Pegou o dinheiro e o passaporte pela janela. O ônibus sairia em 40 minutos, o que era bom. A estrada estava esburacada, balançando de um lado para o outro, talvez isso tenha feito a garota cair no sono. Ela não sabia como havia chegado ali, o que era bom em sua situação. Da parada, Lucy correu para casa, onde todos os amigos de sua avó e o médico local já estavam reunidos. O que há de errado, vovó? Sua neta correu até ela. Lucy, ela tem que ir para o hospital, para a cidade, lamentaram seus amigos. Podemos ir? Ela se voltou para o médico. Se alguém a levasse, ela deu de ombros. Ela conseguirá fazer a viagem? Perguntou a garota com insistência. Sim, ela acenou com a cabeça. Bem, agora Lucy deu um pulo e saiu correndo de casa. Ela correu para um de seus colegas de classe, seu pai tinha um belo carro, e ela rapidamente lhe contou tudo sobre ele. Se você colocou gasolina nele, por que não ajudar o homem? Concordou o tio Harry. É claro que ela voltou correndo para casa. No caminho, encontrou Petia. Espere, ela agarrou a mão dele. Anthony, querido, a vovó não está bem, tenho que correr. Ela olhou para ele. Sua avó vai esperar, disse ele bruscamente. Naquele momento, Lucy percebeu que ele não era ele mesmo. Ela afastou a mão, pois se o homem não se importava com a vida de sua parente, então sobre o que eles iriam conversar. Afastando-se, ela continuou correndo. Lucy sempre soube onde sua avó guardava o dinheiro, mas ela nunca entrava lá. Havia uma quantia decente, mas quando o carro foi pago, e depois o pavilhão, sobraram literalmente migalhas. A garota passou a noite inteira no corredor, esperando o que os médicos lhe diriam. Quem é você, Maria? Um homem saiu do quarto. Neta, Lucy estremeceu. Vamos para o meu quarto. Ele a pegou pela mão e a conduziu ao seu escritório. Suponho que seja ruim? A menina estava desmaiando. Olhe, ela precisa de uma cirurgia de emergência, mas não é barata. Mas, primeiro, temos que levar Maria para uma clínica mais profissional, disse o médico. Eu faço tudo, disse Lucy, mas quando o médico lhe disse o valor, ela ficou branca, percebendo que eles não lhe dariam nem mesmo um empréstimo. Não, para pessoas com pelo menos alguma renda, um apartamento ou um carro, esse valor seria administrável, mas não para Lucy, que não tinha nada. Ela saiu do escritório e se sentou no sofá. Ok, mudar a avó, sem problemas, mas o que fazer em seguida? Ela não entendia nada. Lucy havia feito tudo, mas agora o tempo estava contra ela. No dormitório, ela não queria socializar com ninguém,
por alguma razão queria ir à loja e comprar algo para beber. É claro que a garota sabia que isso não era uma solução, mas era o que ela queria fazer agora. Então, ela estava parada aqui e ouviu uma voz feminina atrevida. Tudo bem, entre, deixe a garota comum passar. Ela pagou por tudo, saiu da loja e, em 1 minuto, Lucy estava na rua. Ei, amiga, desculpe-me por ter sido tão má com você, disse a mesma garota. Não faz mal, continuou Lucy. Espere 1 minuto, ela alcançou. O que mais? A garota parou, queria ficar sozinha. Eu vi que você levou o shampoo, vamos sentar em algum lugar juntas. Ela olhou para a embalagem na mão de Lucy. É claro que ela não queria ir a lugar algum, muito menos falar com alguém, ela não sabia por que fazia isso. Ariana, sua nova conhecida, virou-se para ela. Lucy, ela respondeu. Sem elogios, apenas apresentações. Elas chegaram a uma casa, subiram para o primeiro andar, não estava claro de quem era o apartamento, de Ariana ou dela, mas era muito pequeno e não muito limpo. Fiquem à vontade, disse a proprietária. Ok, eu fui para o quarto da Lucy, porque era onde a Ariana havia apontado. Eca, não vou querer isso, ela apontou para o champanhe que o hóspede estava tentando abrir. Bem, eu não bebo mais nada, disse ela, ainda lutando com a rolha. Então beba, e eu beberei. Ela tomou um gole mais forte da bolsa. Quando ele finalmente retirou a rolha, Lucy despejou um pouco em seu copo e bebeu imediatamente. Oh, não tão rápido, Ariana tentou impedi-la. Não posso, eu deveria ter feito isso, a garota exalou. Vejo que você tem algo em suas mãos, agora, e a anfitriã tomou um gole. Sim, mas esse é o meu problema, admitiu Lucy. Escute, às vezes é bom conversar com um estranho, contar a ele tudo o que está em seu coração, acredite, logo ficará mais fácil, disse a garota com conhecimento de causa. Mesmo que eu lhe conte, não me sentirei melhor, ela sentiu as bolhas de gás atingirem sua cabeça. E tente você, ele praticamente a forçou. Tudo bem, ela serviu o copo novamente. Estou ouvindo, Ariana recostou-se na cadeira após outro gole. Minha avó está muito doente, ela precisa de uma operação agora, e muito dinheiro para isso, e eu não posso fazer nada, Lucy acenou com as mãos. Parentes? Insinuou a convidada. Não, eles não existem, gritou a garota. Tudo bem, a proprietária olhou pela janela, eu posso lhe oferecer algo, mas é improvável que você goste. Fale, Lucy continuou, ela não se importava com nada agora, estava pronta para qualquer aventura pelo bem de sua avó. Há uma casa nos arredores da cidade onde os homens têm prazer, Ariana não terminou. Não, Lucy acenou com as mãos. E disse, qualquer aventura, riu a proprietária. Mas não assim, resmungou a hóspede, e se serviu de outro copo. E como você quer ganhar tanto dinheiro tão rapidamente? Perguntou a interlocutora. Bem, vou ouvi-la, ela engoliu outro copo. Então, acho que você descobriu o que está acontecendo lá, posso resolver isso para você, Ariana levantou o copo. Você também está lá? Perguntou Lucy. Como é que eu sei tudo isso, então? Oh, Deus, a hóspede agarrou sua cabeça. Naquela noite, elas conversaram muito mais sobre coisas que Lucy teria descartado a princípio. Mas agora ela percebia que essa era realmente a única maneira de conseguir o que queria. Acorde, amiga, Ariana cutucou a garota pela manhã. Que dor de cabeça, ela torceu o nariz. Agora, sua nova conhecida lhe trouxe um comprimido. Obrigada, ela o tomou com água. O que você decidiu? Perguntou a proprietária. Provavelmente vou aceitar, mas não sei como vou me comportar, estou tão envergonhada e enojada, disse Lucy. Todo mundo começa com isso e depois entra no assunto, disse Ariana e riu. As meninas se arrumaram e se dirigiram ao lugar sobre o qual a garota havia lhes falado ontem. Você vai usar isso? Ela olhou para Lucy. Ela estava alisando a saia. Não, amiga, isso não vai servir. A garota abriu o guarda-roupa e começou a remexer nas coisas. Quando Lucy pegou uma blusa curta e a mesma saia, ela se afastou e mostrou para a classe. E o que, andando assim pela cidade?
Lucy não conseguia acreditar e ficou envergonhada. Ela já está indo, Ariana discou. Um carro veio buscá-las e agora elas estavam a caminho daquela mesma casa. Ariana deixou sua amiga no andar de baixo e subiu as escadas. Alguns minutos depois, elas estavam descendo as escadas com uma mulher bonita, porém mais velha. Venha comigo, ela acenou com o dedo para ela. Tudo bem, Lucy olhou para Ariana. Elas subiram as escadas para o escritório, que era muito iluminado. A garota olhou ao redor, ela nunca tinha visto nada assim, nem mesmo nos filmes. Meu nome é Marta, a mulher se sentou à escrivaninha. Lucy, ela se preocupou. Querida, você tem certeza? Ela se inclinou sobre a mesa. Na verdade não, mas tenho tantos problemas que não consigo expressar em palavras, Lucy chorou. Deixe seu ranho em outro lugar, você precisa de um personagem aqui. Marta levantou-se de sua cadeira e começou a andar pelo escritório. Desculpe-me, ela pegou um guardanapo e enxugou as lágrimas. Você vai trabalhar ou não? A mulher ficou ao lado dela. Vou, disse a moça sem olhar para cima. Então desça as escadas, vou procurar a Leila, ela vai lhe mostrar tudo. Marta apontou para a porta. Posso lhe fazer uma pergunta? Lucy se virou ao se levantar. Sim, ela ouviu, a anfitriã do estabelecimento. Estou estudando, posso estudar durante o dia? Era uma pergunta que a interessava. Claro, mas sugiro que você mude para um curso por correspondência, ela deu um bom conselho. Obrigada, Lucy saiu do escritório e desceu as escadas. Ela estava realmente enojada por estar aqui, embora tudo estivesse limpo, parecia que não estava. Vamos, uma garota bonita a chamou, aparentemente era Leila. Elas andaram pelos corredores, a garota as seguiu e disse alguns nomes, mostrou os quartos, mas Lucy não se lembrava de nada. Finalmente, chegaram a um dos quartos, que ficava quase no fim do corredor. É este aqui? Lucy apontou para a porta. Sim, este é o seu quarto. Leila assentiu e elas entraram. Elas entraram juntas e só então a garota que acompanhava Lucy relaxou. Há câmeras por toda parte, eu não poderia dizer nada desnecessário, explicou ela à garota. Agora está claro por que vocês estão com rodeios aqui, até Lucy sorriu. Lembrem-se do mais importante, quando alguém entrar aqui, não o tomem como uma pessoa, é apenas um sonho, ela aconselhou. Obrigada, Leila abraçou, ela estava feliz que todos aqui estavam dispostos a ajudá-la. Ninguém vem aqui para ter uma vida boa, disse ela, e saiu da sala. Lucy não sabia o que fazer, ficou esperando que alguém viesse e lhe dissesse algo. E foi o que aconteceu, o médico veio e a chamou para um check-up. Bem, posso dizer a ela que você está muito bem, disse a mulher. Obrigada, Lucy não sabia mais o que dizer, levantou-se da cadeira e foi para seu quarto. Ela se sentou em frente ao espelho e olhou para seu reflexo. Você está pronta para esta noite? Ela olhou para ela. Ela provavelmente não levantou os olhos da garota para ela. O que você quer dizer com isso? Marta levantou uma sobrancelha. Posso lhe confessar algo? A garota parecia muito envergonhada, embora estivesse falando, a mulher não deu nenhuma indicação. Eu só tive isso uma vez, então ela não levantou os olhos. Lucy. A mulher balançou a cabeça, mas não havia nada em seus olhos que parecesse pena ou qualquer outra coisa. Marta se levantou e saiu da sala. Lucy não entendeu se foi compreendida ou não. À noite, um homem entrou em seu quarto. A garota não olhou para ele, portanto não houve emoção imediata em seu interior. Ele se sentou na cama e gostou da aparência da pessoa que estava sentada ali. Vamos conversar? Ele a surpreendeu com uma pergunta. Ela não se moveu. Veja, eu vim aqui por um motivo, minha esposa me deixou e eu não tenho nem com quem conversar. E ele falou muito mais, chorou no final, deixou o dinheiro na mesa de cabeceira e foi embora. Lucy não conseguia acreditar em sua felicidade, ela queria conversar com alguém. Leila entrou para ver como tinha sido. Ela estava feliz pela nova garota pelo fato de o dia de hoje ter sido assim. De manhã, Lucy se arrumou e foi estudar. Sua mente não pensava em outra coisa senão no que havia acontecido esta noite. Ela era sortuda, como sua nova colega de classe havia dito, mas o que aconteceria depois? Quando as aulas terminaram, ela foi até o dormitório,
pegou algumas coisas e voltou para onde Ariana e Leila estavam. Marta cumprimentou. Oi, Lucy foi educada. Então, como as coisas estão indo bem para você, vai se limitar a acompanhar clientes, disse a mulher. E ela queria detalhes. Então, era isso, ela percebeu, o que a moça queria lhe perguntar. Tudo bem, Lucy sorriu para si mesma, pensou, ela faria o melhor que pudesse. A primeira vez que um cara rico a levou, ela precisava aparecer em público com uma bela imagem. Ela havia conversado com alguém a noite toda, gabando-se de ter conhecido recentemente uma jovem beldade. No caminho de volta, ele tentou fazer alguma coisa, mas estava tão bêbado que não conseguiu. Bem, cara, você é uma garota de sorte, Ariana disse a ele quando descobriu. Depois, havia mais alguns dos mesmos clientes de sempre que queriam uma boneca por perto. Eles estavam dispostos a dar dinheiro, comprar roupas, só para causar inveja nos amigos. Na cama, entretanto, não podiam fazer muita coisa, na maioria das vezes não funcionava. Lucy ficou enojada quando eles babaram por todo o seu rosto e caíram ao seu lado. Acho que vou colocar você na categoria VIP, porque eles são os únicos que pedem você. Marta olhou para uma revista. O dinheiro no cofrinho de Lucy estava entrando rapidamente. Ela foi ao hospital para ver como estava sua avó. O médico que a estava tratando abordou a garota. Não sei se vou deixá-la feliz ou triste agora, mas sua avó não precisa de mais nenhuma operação. Ele parou de falar. Como ela? Lucy só tinha um pensamento. Não, você entendeu errado. Ela pegou a mão dele e sorriu. Por que assustá-lo assim? Ela se agachou no corredor. Durante todo o tempo em que estivemos observando Maria, ela estava bem, aparentemente ela teve algum tipo de derrame grave. Mas agora está tudo bem, ela tinha uma operação programada, mas, mais um derrame como esse, ela não vai resistir, disse o médico e avisou. Obrigada, Lucy não sabia se alegrava ou chorava. Fazia 4 meses que tudo isso havia começado. Ao sair do hospital e ir para a casa de repouso, ela viu Anthony parado na porta. O que está fazendo aqui? Ela só queria perguntar e passar por ele. Estava esperando por você e fiquei meio brava. Não tenho tempo, ela se lembrou. A última vez que eles se viram. Vamos conversar, ela pegou a mão dele, como fazia na época. Anthony, a vovó não está bem, ela tem que voltar para casa logo, não quero mais conversar. Lucy olhou nos olhos dele. O que aconteceu com nosso relacionamento? Ela piscou, parecia que ia chorar. Isso é algo que terei de lhe perguntar, ela o interrompeu. Na verdade, em vez de não se comunicar, Lucy tinha medo de que o jovem descobrisse o que ela estava fazendo e onde estava conseguindo o dinheiro. Hoje, Lucy caminhava com apenas um pensamento em mente, do que ela diria a Marta agora, com a alegria em seu coração de não precisar mais fazer tudo isso. Onde está indo? Volte para o seu quarto. A proprietária gritou para ela. Marta, preciso falar com você, disse Lucy. Tudo bem, ela abriu a porta de seu escritório. Elas entraram e se sentaram nas cadeiras. Não quero mais trabalhar, disse Lucy em voz baixa, sem olhar para a senhoria como das outras vezes. O quê? Tenho planos para você, ela virou a revista para ele. Que planos? A garota não entendia, normalmente era registrada para um dia, 2, mas agora ela via que estava preenchida para a semana inteira. Ouça-me, não ouse recusar, ela olhou atentamente para Marta. Tudo bem, assentiu Lucy. Não sei como ele descobriu sobre você, mas ele ligou ontem e disse que precisava de você por uma semana. Ela passou a caneta sobre os registros do diário. 7 dias, isso é muito tempo, entrou em pânico Lucy. Ok, você vai ter paciência, veja quanto ele está pagando, é só através de nós, imagine quanto você vai receber, ele mostrou os valores. Ok, mas esta será a última vez, a garota se levantou e saiu do escritório. Foi para o quarto, pensou consigo mesma, ainda bem que teve sorte com sua aparência, todo mundo quer uma boneca, e aqui está ela. Pelo menos essa seria velha e doente. Com esses pensamentos, Lucy estava se preparando e, eis que seu nome foi chamado. Ela saiu do prédio, foi acompanhada até o carro, entrou na sala de estar e viu um homem bastante bonito, mas que estava envelhecendo. Olá,
A garota olhou para ele. Se as outras garotas ensinavam a começar a fazer olhares imediatamente, Lucy nunca o fez. Boa noite, ela beijou a mão dele. Como você está? Está tudo bem? Ela tentou ser educada. Eu sou Victor. Ele pegou a mão dela de um lado para o outro e olhou em seus olhos. Lucy, ela ficou envergonhada e corou quando eles olharam para ela daquela maneira. Nome maravilhoso, ele se aproximou mais dela. Eles dirigiram por um bom tempo, parando em um grande portão, esperando que ele se abrisse. Victor ficou em silêncio a maior parte do caminho, colocou a mão na perna da garota e apenas a acariciou. Em seguida, eles foram acompanhados até uma casa grande, onde era a recepção. O homem estava apresentando seu para todos os presentes, os homens lambiam os olhos, as mulheres estavam com ciúmes e Victor estava torcendo. Eles ficaram lá por cerca de 2 horas, depois fizeram as malas para ir para casa. Lucy pensou que eles estavam levando-a de volta, mas acabou que eles estavam indo para a casa de Victor. Tenho que ir para a escola pela manhã, disse ela modestamente. Não, disse Victor bruscamente. Eu tenho um acordo com a Marta, ela olhou para ele. Eu também tenho um acordo com ela, ele esfregou o dedo, mostrando que estava pagando o dinheiro. A garota ficou calada, pensando que se agora, em sua casa, ele começasse a incomodá-la, não havia nada que ela pudesse fazer. Lucy mordeu o lábio e esperou o que aconteceria em seguida. Quando entraram na casa, Victor ofereceu vinho à moça, que não gostou, mas aceitou, querendo aliviar seus sentimentos. O homem se sentou mais perto dela, pois no carro ele colocou a mão em sua perna. Diga-me, por que você começou a fazer isso? Ele começou a falar com ela. E ela não sabia se era certo ser franca com ele. Vamos, confie em mim, a informação não passará desta casa. Ele se inclinou para ela e beijou seu ombro. Minha avó está muito doente, a menina chorou. Fiquei surpresa quando ele falou sobre estudar. Geralmente quem vem para essa profissão e não consegue entrar, e para ficar, começa a fazer coisas diferentes. Estava claro que o homem queria conversar. Se não fosse por sua avó, ele nunca teria feito algo assim, e agora, ele soluçou e ficou em silêncio novamente. O que foi? Victor se voltou para ela. A avó está curada, eu não preciso mais de dinheiro e aqui está você. E ele não conseguiu terminar. Ok, não invente, todo mundo precisa de dinheiro. Ela riu, o homem já estava bastante bêbado. Sim, ele bebeu o copo de um só gole. Ok, ele se amontoou em cima dela, tudo dentro de Lucy estremeceu. Não faça isso, ela começou a empurrá-lo. Eu não entendo, ele arrancou a blusa dela do peito, os botões voando para os lados. Por favor, Lucy já estava soluçando. Victor a beijou nos lábios, no pescoço, nos ombros e depois desmaiou. A garota esperou mais alguns minutos, percebeu que havia adormecido e o empurrou. Ela encontrou um chuveiro, tomou uma ducha, subiu com os pés na cadeira, enrolou-se em um pedaço e adormeceu ali. Levante-se! Ela ouviu um grito agudo, abriu os olhos, estava assustada novamente. Eu posso ir. Vou contar para Marta, ela vai devolver tudo para você. Lucy estava prestes a chorar novamente. É isso, não quero ouvir isso. Ela foi para a cozinha. Talvez eu deva cozinhar algo para você. Ela queria ganhar a confiança desse homem. Certo, cozinhe aqui e faça o que tiver que fazer para o café da manhã. Vou tomar um banho, já volto. Ele saiu. Lucy ficou no meio da cozinha, começou a tirar os mantimentos e a cozinhar. A moça fez café, fritou cheesecaques, colocou tudo na mesa. Naquele momento, o homem voltou, sentou-se à mesa e começou a tomar o café da manhã. O que está fazendo aí parado? Junte-se a nós. Ele balançou a cabeça para o assento em frente. Obrigado, ele se sentou. Fale, disse ele em um tom como se estivesse lhe dando uma ordem. Veja, eu não quero mais fazer isso, posso ir embora, ela implorou. Olha, eu tenho uma proposta para você. O tom dela suavizou um pouco. Estou ouvindo. Ela tomou um gole de café. Não sei se você notou ontem ou não, mas estou tendo problemas com mulheres há meses. Lucy podia ver como ele estava envergonhado. O que isso tem a ver comigo? Ela se alegrou com esse fato para si mesma. Estou lhe oferecendo esta semana inteira, que eu paguei, para ficar comigo.
Sim, quando eu bebo, posso ficar com desejo, mas acredite em mim, não vai lhe fazer mal algum. Ele não olhou para ela. Tenho que ir para a aula, ele começou sua música novamente. Não será nada demais se você perder uma semana, seu tom autoritário voltou. Ok, mesmo assim, eu preciso de roupas. Ela percebeu que agora estava sentada com uma blusa desabotoada. Não se preocupe com isso, tudo estará lá, prometeu Vitor. 6 dias e eu a deixarei em paz. Lucy agora olhava para o homem de modo que o que ele dizia era realmente verdade. Sim, eu tenho uma reunião importante no final da semana. Você tem que estar em cima de tudo. Ele disse essas palavras e saiu da mesa. Devo ficar aqui? A garota estava confusa. Estarei lá em breve. Ela trocou de roupa e saiu de casa. Lucy decidiu ligar para Ariana e lhe contar tudo. Vamos lá, minha amiga, esse é o sonho de todas nós. Você está em uma casa grande, ninguém toca em você e eles prometeram comprar roupas para você, disse ela com admiração. Sim, ela percebeu que as meninas pensavam um pouco diferente dela. Agora a garota entendia que todas as moças vêm para a cidade grande com o sonho de encontrar um marido rico. E assim, ela se casou com ele. Ela vai a recepções e reuniões, como uma bela imagem e se gaba para as amigas. E então ela se sente em uma casa tão grande, como se tudo estivesse lá, mas, na realidade, não há nada. A garota até chorou. Vitor chegou à noite, trouxe alguns pacotes, entregou-os a Lucy e foi para outro cômodo. Quer que eu faça o jantar? Ela perguntou depois dele. Troque de roupa, vamos ao restaurante, disse ele sem se virar. Entendido, a garota começou a olhar o que havia nas sacolas. Eles foram a um lugar muito agradável, até mesmo pelas pessoas, era óbvio que ninguém viria aqui tão facilmente. Eles se sentaram em uma mesa e o homem fez um pedido. Por que eles não comem ou bebem nada? Vitor notou como todos estavam olhando para eles. Lucy em seu novo vestido estava simplesmente linda. Ele a observou beber um copo após o outro e pensou que, à noite, ele a incomodaria novamente. E foi assim que, quando ainda estavam no carro, ele levantou a barra do vestido dela para colocar a mão sobre ela. Não, assim como ontem, ela começou a pegar suas mãos. O quê? Seus olhos estavam furiosos. Eles entraram na casa, ele agarrou o braço de Lucy e a empurrou com força para o sofá. Novamente foi como ontem, e então ele adormeceu. A garota ficou sentada por alguns minutos para se certificar de que o homem estava definitivamente dormindo e, então, saiu debaixo dele. E assim o tempo passou. Por 2 dias Vitor não estava em casa. Lucy já estava pensando que ele não viria, queria ir embora, mas não se atreveu. Ela decidiu esperar até o último dia e, se ele não voltasse, ela iria embora, tudo seria justo. Você sentiu falta dele? Ele chegou um dia antes da importante recepção. Não, respondeu Lucy com sinceridade. Estou trabalhando hoje e amanhã é um dia importante, murmurou ele, e foi embora. A garota exalou, encolheu-se de volta em seu canto e ficou sentada lá até querer dormir. Então, ela se mudou para o sofá e adormeceu tranquilamente. No dia seguinte, desde a manhã seguinte, começaram os preparativos. Vitor continuava dizendo algo, alertando, mas Lucy apenas balançava a cabeça, preocupada. Na saída, ela olhou para a bela companheira que passaria a noite com ele. Um pouco ansioso, acompanhou Lucy até o carro, preocupado por ela não conhecer a etiqueta da mesa, com medo de passar vergonha. Quando chegaram, já havia pessoas esperando por eles. Quase todas eram estrangeiras. Lucy entendia o que eles estavam falando. Ela conhecia o idioma, é claro, não conseguia traduzir todas as palavras, mas a essência estava clara. No início, eles a elogiaram muito e disseram a Vitor que ele tinha sorte de encontrar uma garota assim em sua vida. Foi legal, mas era tudo falso. O jantar continuou, assim como os bate-papos casuais. O homem não estava bebendo muito hoje, mas ainda estava lá, então Lucy sabia que haveria novamente aqueles pedidos desagradáveis. Oh, Lucy, ela ouviu uma voz familiar, tudo tremeu por dentro, era Anthony. Vá embora, o que está fazendo aqui? Ela o calou, pois percebeu que poderia arruinar a noite. Eu vi você entrar aqui com aquele cara e pensei em dar uma olhada, ele estava claramente indisposto.
Jovem, saia da sala. A recepcionista se aproximou dele. Naquele momento, Vitor se levantou e se aproximou de Anthony. Saia daqui antes que fique pior, disse ele, cerrando os dentes. Piorar para quem? O rapaz sorriu. Adivinhe só, o homem viu segurança se aproximando deles. Você conseguiu uma escolta para si mesmo? Gritou Anthony enquanto o arrastavam para fora do saguão. Lucy ficou sentada ali, nem morta nem viva. O que fazer agora? Esse idiota certamente contaria a todos. E mesmo que não fosse verdade, eles ainda acreditariam nele. Ela estava prestes a chorar, mas se conteve. As pessoas sentadas à mesa observavam toda a cena, não conseguiam entender o que estava acontecendo. Vitor explicou que o antigo pretendente estava com ciúmes da moça. Todos riram e o jantar continuou. Mas, depois desse incidente, o homem tomou um drink. Eles entraram no carro e voltaram para casa. Estranhamente, Vitor ficou quieto e eles voltaram para casa. O que foi isso? Ele se serviu de outro copo. Desculpe, esse é o Anthony, meu ex-namorado. Lucy percebeu que tudo acabaria hoje e estava pronta para ir para casa também. Então, o que? Um punk é melhor do que eu. Ele estava se aproximando dela. Não faça isso, gritou Lucy. Ela o afastou e correu para a porta. Você não vai se arrepender? Ele estava deitado de lado no sofá, olhando para ela. Vá se fuder. Ele abriu a porta e saiu correndo. A garota não sabia para onde ir, mas decidiu que tinha de avisar Marta que havia feito seu trabalho. Oh, aqui está ela. A mulher olhou para a garota chorosa. Marta, eu já fiz tudo, posso ir agora? Perguntou Lucy. Sim, ela balançou a cabeça. Lucy, exultante, foi se despedir de Ariana e Leila, mas não as encontrou. Sem querer se meter em problemas, ela pegou um táxi e foi para casa. Enquanto dirigia para casa, a garota ficou feliz que aquele momento de sua vida tivesse chegado ao fim. Só restava uma coisa a fazer: descobrir o que Anthony faria. Olá, ela entrou no quarto e se deparou com um conhecido. Onde você esteve? Perguntou o zelador. Estive onde deveria estar, respondeu Lucy com aspereza. Você poderia ter dito isso normalmente. Ele deu as costas. Desculpe-me, Lucy percebeu que havia sido rude. A garota trocou de roupa no quarto e percebeu que era hora do exame e que, se não fosse aprovada, não passaria para o ano seguinte. A garota decidiu que começaria a se preparar a partir de amanhã. Havia muitas perguntas, mas a garota se trancou em seu quarto. Ela não sabia onde estava sua colega de quarto, mas nem ela nem suas coisas estavam aqui. Olá, Lucy acordou com o toque do telefone. Era sua avó. Seu coração estava acelerado no peito, ela estava com medo do que iria dizer. Neta, alô, a avó começou normalmente. Vovó, e ela parou de falar, e a própria Lucy chorou. Anthony veio aqui e disse essas coisas sobre você. A cidade inteira está sussurrando, disse Maria. Está tudo errado, ele só está com ciúmes, por isso ele disse todo tipo de coisas desagradáveis e até se ressentiu de mim. Lucy praticamente chorou. Oh, suspirou a mulher. O que há de errado com você? Ouviu a garota no tubo apenas com a respiração pesada. Lucy, exalou a avó. Estarei aí em breve. Ela desligou o telefone, rapidamente jogou tudo em sua bolsa e correu para a estação. A garota discou o número de sua vizinha, disse-lhe para chamar um médico e correu para lá. Não havia nada a fazer antes dos exames, o principal agora era salvar sua avó. Lucy percebeu que, depois de sua doença, as coisas só poderiam piorar. Vovó, ela correu para casa, a mulher estava deitada na cama. Ela está bem, a pressão arterial está apenas um pouco alta, já lhe dei um remédio, disse a mulher, que era médica. Bem, Lucy sentou-se na beirada da cama. É verdade o que Anthony disse sobre você trabalhar? A vizinha queria perguntar, mas Lucy não a deixou terminar. O suficiente, ela lhe deu um olhar que fez com que a mulher se dirigisse diretamente para a saída. Então é verdade, ela ouviu a garota sussurrar da porta. Lucy percebeu que, se ficasse no vilarejo, nem ela nem sua avó teriam paz com as pessoas que ouviram a notícia e não lhes dariam pão, nem deixariam que elas penteassem seus cabelos.
Ela tinha que ir embora, mas agora não sabia para onde ir. Vovó, não se preocupe, ficarei com você, disse Lucy, pois sabia que ela pensaria em algo. A partir de então, ela se fechou em casa. Ela cuidava da avó, ficava em casa, fazia todas as tarefas e até saía pouco para ir à loja. Ah, olhe, vá embora, e onde estão seus pretendentes? Riram os vizinhos. Lucy não reagiu às explosões deles, ela sabia tudo sobre si mesma e não pensou que estava fazendo algo muito errado. Não há ninguém com quem sair para ir a restaurantes? Seus colegas de classe a cumprimentaram na porta. Marta lhe enviou mensagens dizendo que ela estava sendo procurada e que, se não se importasse, poderia voltar. Mas Lucy não queria responder, ela já tinha feito o suficiente com o que havia feito antes. Em um dos dias em que a menina ficou em casa, sua avó se sentiu melhor, começou a se levantar, andou pela casa e apenas balançou a cabeça. Como você pode? Ela não condenava, mas não acreditava que a neta, que estudava e fazia tudo bem feito, fosse ficar assim. Vovó, por que a senhora acredita neles? Eu não fiz nada disso, eu não disse a Lucy apenas uma coisa, que tudo isso era apenas para o bem dela, a única nativa. E como você pode não acreditar? Você veio, saiu da escola, não nega nada. Ela suspirou pesadamente, e Lucy pensou que agora algo aconteceria novamente. Bateram na janela, a garota olhou para fora, era Anthony. Ela decidiu, para piorar a situação, sair com ele. Ela cruzou os braços sobre o peito. Por você, eu estava sóbrio hoje. Aqui estou eu, ouvindo você atentamente, eu nem queria falar com ele. Case-se comigo? Ele disse e ficou parado esperando uma resposta. E então, você acha que eu vou pular na sua garganta agora? Ela riu da estupidez dele. Sim, quem vai precisar de você depois de tudo isso? E eu amo você, disse ele à garota. Acredite em mim, se não houver ninguém, é melhor ficar sozinha do que com alguém como você. Ela se virou para ir embora. Olhe para mim, ele ameaçou novamente. O que eu fiz para você ficar com tanta raiva de mim? Ela se virou e olhou para ele com raiva. O que você acha que fez? Ele sorriu. O que? Eu entrei e você não, eu estou bem e você não. Lucy começou a pisar no pé dele. O que está fazendo? Eu estava me afastando. Nada, inveja, um sentimento ruim, por que você espalhou falsidades por toda a cidade? Lágrimas brotaram em seus olhos, mas a garota se manteve firme. Você teve um mau pressentimento a meu respeito, sentiu-se atraído por pessoas ricas? Saia daqui, para que eu não o veja mais. Ela queria cuspir na cara desse homem insolente. A garota foi para casa tremendo. De manhã, quando foi à loja, viu várias palavras obscenas escritas na porta. A garota decidiu que não apagaria nada, pois eles sabiam que não era verdade. Neta, você não pode fazer isso, você tem que lavar, disse Maria. Se começar a limpar, eles pensarão que estamos escondendo a verdade e começarão a sussurrar ainda mais. Talvez devêssemos sair daqui, sugeriu Lucy. Para onde iríamos? A vovó estava chorando, sentia-se mal. O que a menina ia fazer? Ela poderia ir para a cidade sozinha, havia dinheiro para alugar um lugar para morar. Mas como ela poderia deixar um nativo aqui, porque ela seria presa? Às vezes, Lucy ia para a casa de banhos, se trancava lá e pensava. Ninguém podia ajudá-la. O que? Ela ia procurar namorados, ou ia para a cidade, ia perder a profissão? Gritavam atrás dela, quando um dia a menina ia para a cidade onde estava estudando. Lucy queria saber se ela voltaria para a escola ou não. O que você quer? Cuide da sua vida. Ela olhou em volta, percebeu que não deveria fazer isso, mas não conseguia ficar calada. Ela chorou o caminho todo, mas não conseguia pensar em nada. No instituto, ela foi informada de que não havia vagas para o orçamento e que, se fosse readmitida, seria apenas em caráter remunerado. Ela não gostou disso, havia coisas no dormitório, Lucy queria levá-las com ela. Então, ela fez isso e discou o número de Ariana, e hoje ela atendeu. Onde você esteve, minha amiga? A garota ficou feliz ao ouvir sua ligação. Você está livre hoje à noite? Perguntou ela. Claro,
vem até aqui, Ariana convidou. E novamente elas se sentaram em uma pequena sala, bebendo e conversando. Escute, por que você está prestando atenção em tudo isso, especialmente porque você não fez nada de errado, disse a garota com uma voz aguda. Não posso, estou envergonhada na frente da minha avó, gritou Lucy. Ah, e diga a ela que está tudo bem, e que você fez isso apenas para o bem dela, foram as palavras que ela não queria dizer. As meninas ficaram ali sentadas por mais um tempo e foram para a cama. De manhã, Ariana teve que sair, disse a Lucy que poderia ficar com ela, mas ela não aceitou. Aonde você vai? Ela se virou para Lucy, surpresa. Hoje vou alugar um hotel por alguns dias, preciso pensar, e depois voltarei para a casa da minha avó, admitiu a garota. Foi o que ela fez. O quarto era agradável, aconchegante e confortável. Lucy tomou um banho e, quando saiu, viu que tinha uma mensagem. Era Anthony de novo. Ele escreveu várias coisas desagradáveis e também anexou fotos, que ele fez de tal forma que era óbvio que não eram reais. Lucy jogou o telefone no chão e começou a chorar. Por que tudo isso? Eu sou uma vergonha para a família. Por que viver? Ela ficou em frente ao espelho e gritou consigo mesma. Em seguida, pegou uma tesoura e se esfaqueou no pulso, o que doeu, e Lucy começou a se esfaquear ferozmente até perder a consciência. Os funcionários do hotel ouviram primeiro gritos vindos do quarto e depois o som de algo caindo. Um dos funcionários correu até a porta, abriu-a com sua chave e viu a garota no chão. Eles imediatamente chamaram uma ambulância. Os paramédicos levaram Lucy para o hospital. O que aconteceu com ela? O médico falou com ela depois que a garota recuperou a consciência. Nada, ela desviou o olhar. Bem, ela saiu do quarto. E então os funcionários entraram, querendo saber se ela tinha feito isso sozinha ou se outra pessoa tinha feito. Lucy olhou para eles e sorriu. Finalmente, entraram os psiquiatras, que também estavam curiosos sobre tudo. Ela havia sido internada quando ainda era muito cedo para ir ao hospital. A garota passou alguns dias na enfermaria e logo recebeu alta. Anthony ainda estava escrevendo, sem ter certeza do que queria fazer. Lucy se deitou na cama e olhou para o teto, não sabia o que fazer agora, nem quem poderia ajudá-la. Victor, pensou ela, poderia provar que ela estava apenas o acompanhando e que eles não tinham nada. Mais como ligar para ele, já que eles haviam terminado de uma maneira tão ruim. Pegou o telefone, procurou em seus contatos, chegou à letra B e parou. Lucy olhou para o contato por alguns minutos e finalmente apertou o botão de chamada. Ela não respondeu por um longo tempo, a garota já queria apertar o botão de reiniciar. Alô, ela ouviu, quando já tinha tirado o telefone do ouvido. Victor, oi, é a Lucy, preciso de sua ajuda, disse ela. Se isso tem a ver com os médicos, não tenho nada a ver com isso, respondeu ele, surpreso. Não, espere, ela queria lhe dizer que eles tinham que se encontrar para ir ao hospital, mas naquele momento ela se sentiu estranha. Afinal de contas, o homem tinha acabado de falar sobre médicos. E se ele não tivesse dito? Eu estava esperando. Se você precisar, talvez eu possa levá-lo a algum lugar de graça, só para fazer algo por mim, ela implorou. Certo, onde você está? Perguntou ele. No hospital, disse Lucy em voz baixa, com medo de que ele desligasse o telefone. O que há de errado com você? O homem deve ter temido algum tipo de doença. Machuquei minha mão, confessou ele. Bem, eles virão buscá-la amanhã de manhã. Ele desligou o telefone, antes que lhe dessem o endereço. Lucy começou a pensar em um plano de ação, no que diria ao homem. Como ela o apresentaria à sua avó e o que fariam lá? A garota analisou várias opções por um longo tempo e, finalmente, pensou em tudo, como lhe pareceu, e adormeceu. Bom dia, a enfermeira foi ao seu quarto pela manhã. Obrigada, embora a garota estivesse nervosa, essa era sua única saída, esfregando o nariz de toda a cidade, especialmente de Anthony. A garota acenou, entrou no carro e eles seguiram para um endereço que ela já conhecia. Quanto mais se aproximavam, mais tudo dentro dela começava a tremer. Agora Lucy não sabia se havia tomado a decisão certa. Olá, cumprimentou o homem quando entraram na casa.
Peço desculpas por ligar tão descaradamente, mas realmente preciso de ajuda, estou pronta para qualquer coisa. Ela se colocou na frente dele. Conte-me primeiro o que aconteceu. Ele se dirigiu à cozinha e Lúcio seguiu. Quando terminou de contar, o homem se sentou em frente e balançou a cabeça, depois olhou para a garota e sorriu. O que foi? Ela não entendeu. Tenho uma proposta de negócios para você, disse ele como se estivesse falando em negociações sérias. Seja o que for, o principal é que você me ajude, ele repetiu uma segunda vez. Então você concorda em se casar comigo? E naquele momento os olhos de Lucy se arregalaram, ela não esperava por isso. Por quê? Ela congelou, porque ele estava falando sério. Ouça-me e depois você falará, ressentiu-se o homem. É isso, vou me calar, ele cobriu a boca com a mão. Você e eu fechamos um contrato em termos mutuamente benéficos, você se torna minha esposa, eu a apoio totalmente e faço tudo o que você disser. Ele olhou para ela, esperando pelo menos um aceno de cabeça. E agora? Ela se perguntou. E depois, agora eu a ajudo, e depois tudo, uma vida juntos. Preciso de você porque você é linda, o último contrato que fizemos foi muito bem sucedido, você impressionou a todos, explicou ele. Ok, eu concordo, ela não se importava mais. Agora era necessário conversar sobre as coisas, o que como eles contariam às pessoas. E o que exatamente você quer de mim? Perguntou ela. Não me importo com o que as outras pessoas pensam, desde que a vovó saiba que não fiz nada disso. É só que nos conhecemos, e você me pediu para acompanhá-la, e eu ajudei como uma boa conhecida. E se dissermos a ela que vamos nos casar em breve, tudo ficará bem, disse a garota rapidamente. Eu entendo você, mas, embora eu não tenha tempo para tudo isso, podemos adiar um pouco? Ela olhou para seu diário. É claro que Lucy também já estava feliz com isso. O que você planeja fazer agora? Ela estava curiosa. Provavelmente ir para a casa da minha avó, ela baixou os olhos. Não acho que ela vai cumprimentá-lo com isso e não vai ficar brava, ela apontou para a mão. Você tem razão, ele tocou em seu curativo. Pode ficar aqui, prometo que não tocarei nela. Ele deixou a xícara de café vazia sobre a mesa e se dirigiu para a saída. Quer que eu prepare alguma coisa? Ela disse quando o homem já estava na porta. Faça o que você quiser. Vitor saiu. Lucy não sabia se deveria se alegrar com o que acabará de acontecer ou rir. Por um lado, Vitor faria o que ela dissesse, mas, por outro lado, ela teria que se tornar sua esposa, o que não era muito engraçado. A princípio, ele queria ligar para Ariana e lhe contar tudo isso, mas depois mudou de ideia, saber menos, dormir melhor, essa foi a conclusão da garota. Então, o que temos aqui? Ela abriu a geladeira. Como da última vez, havia um monte de coisas. A garota decidiu preparar uma sopa de beterraba, talvez os ricos não comessem, mas ela tinha que surpreendê-los. Ela trabalhou no fogão por várias horas, quando, finalmente, tudo estava pronto, ela provou, percebeu que estava muito saborosa, fechou a tampa e saiu da cozinha. Vitor logo chegou. Fiz sopa de beterraba, disse Lucy enquanto ele ainda estava parado na porta. Ótimo, sirva-se, sorriu o homem. Lucy percebeu que o relacionamento deles não era o mesmo de quando ele a pagava, mas isso era bom. Bom apetite, ele colocou um prato na frente dela, ao lado do qual serviu creme azedo e pampushki de alho. Ela fechou os olhos, foi a única vez que comi borscht assim. Fiquei feliz por ter concordado, minhas bochechas coraram de vermelho. Obrigada, eu comeria mais, mas não posso. Ela deu um tapinha em seu estômago. Então, eles ficaram alguns dias na mesma casa. Quando o ferimento no braço da garota estava curado, ele retirou o curativo. Você consegue vê-la? Perguntou ao homem. Se você não sabe, não vai notar, são apenas alguns arranhões. Ele olhou para o pulso da garota. Ok, então eu vou agora, tenho que contar para minha avó, e depois você vem. Ele escreveu onde? Tudo bem. Vitor disse que estaria na cidade em uma semana. Pelo caminho conhecido, ela se dirigiu ao local onde era definitivamente esperada. Ao se aproximar da casa, ela foi novamente recebida por os simpatizantes, que começaram a dizer coisas desagradáveis quando ela passou.
Vocês logo saberão como estavam errados, disse ela a eles. Sim, sim, seus clientes ricos virão, eles sibilaram de volta. Eles virão. Lucy caminhou com a cabeça erguida. Ela foi até o portão, no qual as palavras ruins estavam novamente inscritas, juntou os lábios e entrou por ele. A avó estava em casa, novamente deitada na cama. Olá, vovó, a senhora não está se sentindo bem? Ah, todo mundo fala e fala, suspirou Maria. Não deu ouvidos a ela, a garota foi até a cozinha para levar água para a avó. Como posso ignorá-la, se é só sobre isso que eles falam? Ela chorou. Você pode se levantar? A menina lhe perguntou outra coisa. Claro que posso, ela começou a se levantar. Ótimo, logo teremos visitas, Lucy sorriu. Quem é? Maria ficou surpresa. Meu noivo, sua neta não se gabou, mas ele parecia um. Uau, sua avó balançou a cabeça. Então elas começaram a cozinhar alguma coisa, enquanto conversavam muito. A mulher ficava resmungando, por que ela foi para essa cidade, sempre sai assim, mesmo que você seja o melhor. Vovó, a inveja das pessoas não tem limites, disse a neta. Sim, há espaço para isso também, concordou ela. À noite, todos continuaram a conversar. Fale-me sobre o noivo, perguntou a avó. O que posso dizer sobre ele? É um homem adulto que me ajudou muito, disse Lucy calmamente. Ela não queria enganar a avó, mas acabou sendo assim e, às vezes, uma mentira doce é melhor do que a verdade amarga. Tudo está claro que nada está claro, disse a avó como se duvidasse das palavras da neta. Elas se separaram por cômodos, ou melhor, Lucy foi para seu quarto, e a avó ficou lá em silêncio. A garota se deitou na cama e pensou por que havia pensado em tudo isso. Ela viveu, e então algo aconteceu, as lágrimas rolaram de seus olhos por vontade própria. Lucy não percebeu como havia adormecido. Neta, acorde, sua avó acordava de manhã, como quando ela era criança. Minha avó, a menina estendeu os braços para ela. Vamos para a cozinha, eu já preparei tudo lá, disse a mulher. O resto do dia foi como ontem. Eles conversaram, fizeram alguma coisa e depois foram para seus quartos. Finalmente, era sexta-feira e Victor deveria chegar no sábado. Lucy estava preocupada desde a manhã, como sua avó veria, o que ela diria a ele, como ele se comportaria. Todos esses pensamentos estavam na cabeça da garota, e ela não conseguiu dormir a noite toda. De manhã, ela se levantou com a cabeça doendo e correu de janela em janela para ver se o homem havia chegado. Na hora do almoço, Lucy ouviu a porta bater e saiu correndo. Sim, era ele. Olá, ele abriu a porta de sua casa. Que caminhos você tem aqui? Victor olhou em volta e se sentou em uma das cadeiras. Eu disse que você era meu noivo, Lucy corou depois de dizer isso. Na maior parte do tempo, você é, ela sorriu para ele. A vovó estará aqui em um momento, a mulher tinha acabado de sair para a loja. Bem, ela começou a olhar em volta. Lucy começou a arrumar a mesa com o que havia na casa. As primeiras coisas que ela colocou na mesa foram as xícaras de chá, depois o bule e o prato de bolos que haviam feito pela manhã. Depois, ela mesma se sentou à mesa, o que não era comum. A porta se fechou novamente. Lá está a vovó, disse ela, e se levantou. Por que você está tão preocupada? Victor não entendeu. Não sei, a garota mexeu os dedos. Sente-se, agora vamos contar tudo e vai ficar tudo bem, ela pediu. Vovó, a mulher entrou na casa naquele momento. Oh, os convidados estão aqui, ela ficou surpresa, entrou no quarto, colocou tudo dentro e saiu. Olá, disse o homem. E boa sorte, a mulher viu que o homem era muito mais velho do que sua neta, ela não gostou muito. Meu nome é Victor, eu vim especialmente para lhe dizer que sua neta não é culpada de nada, ele começou imediatamente, sem nenhum tipo de antecedente. Eu sou Maria, ela começou a olhar para o rosto do homem, algo nele lhe parecia familiar. Então, Lucy e eu nos conhecemos na cidade, gostei dela imediatamente, jovem, ativa, decidi pedir-lhe um favor, que sua vizinha não aceitou como deveria, disse o homem. Victor, você diz, e começou a respirar pesadamente, a avó queria se levantar, mas não conseguia. Vovó,
O que há de errado com você? Lucy correu até ela. Vitor se levantou para ajudar. Eles colocaram a mulher na cama, a garota chamou o médico. Ele morava perto, então veio rapidamente. A mulher ficou olhando para o homem antes de examinar Maria. Depressa, Lucy lhe pediu. Temos que ir para o hospital imediatamente. A mulher apenas olhou para a avó. Podemos ir em seu carro? A moça olhou para o hóspede. Claro, apressou Vitor. Eles ajudaram Maria a sair da varanda, meio deitada, e a colocaram no carro. Lucy se sentou e acariciou sua avó. Seja paciente, querida, ela acariciou seu cabelo. Ela tentou dizer algo, mas murmurou. O que há de errado com ela? Um homem olhou em sua direção. Não sei, vamos nos apressar, disse Lucy. Vamos o mais rápido que pudermos, ver que ravinas existem. Ela apontou pela janela. Finalmente chegaram à cidade, em poucos minutos estavam no hospital. Vitor ajudou em tudo, foi bom para a garota. Acho que vou ficar aqui por enquanto, ela olhou para ele. Tudo bem, mas lembre-se de que cumpri minha parte do acordo, agora é sua vez. Ela se virou e caminhou pelo corredor. Eu me lembro de tudo, disse Lucy em voz baixa enquanto se afastava. E por que ela fez tudo isso? Mais uma vez ela percebeu que a garota estava errada. Bem, diziam dela e ela dizia, por que todo esse show? Ela piorou tudo. Ela se sentou ali e se culpou. O médico lhe disse que ela poderia ir para casa e que, se houvesse alguma novidade, eles ligariam para ela e a avisariam. Ok, obrigada, ela não queria ir embora. Ela ligou para ele como combinado e novamente o carro estava no hospital. O que há de errado com a vovó? Ele perguntou quando entrou na casa. Eu não sei, eles me disseram para ir para casa, assim que houver alguma mudança eles me avisarão. Ela se sentou em uma cadeira e começou a chorar. Não há necessidade aqui, ela estendeu um guardanapo. Desculpe-me, eu me sentia tão mal por dentro que queria gritar e chorar. Posso lhe servir uma bebida? Perguntou Vitor. Lucy queria aceitar a proposta, mas se conteve porque achou que ele começaria a incomodá-la. Não se preocupe, eu não vou incomodar, ele percebeu o que ela estava pensando. Ok, um pouco está bom, ela assentiu. O homem colocou champanhe em sua taça, que não era de champanhe, entregou-a a ela e a fez beber. Você vai ver, vai ficar mais fácil, disse ele quando Lucy começou a recusar. Tudo bem, ela cacarejou e tomou um gole. Vitor olhou para ela e esperou que ela se sentisse melhor. Tensa, disse ela em resposta. Ele sorriu, foi até a cozinha e lhe trouxe um pouco de limão. Brrr, Lúcio comeu e se encolheu. Então, eu a ajudei, agora é hora de atender às exigências de sua parte, disse o homem. Eu já concordei, o que mais você quer de mim? Ela não entendeu. Você viverá nesta casa, agora haverá preparativos ativos para o casamento, esse evento também me beneficiará. Convidarei todos os sócios para que vejam que não sou um vigarista, mas uma pessoa normal e séria. Ele fez uma cara de esperto. Já sei, Lucy se recostou em sua cadeira. O álcool forte havia lhe causado danos e ela adormeceu. O mestre percebeu, foi até ela, quis tomá-la nos braços, mas ela recusou, e ele simplesmente a acompanhou até o quarto. Agora Lucy não estava mais enrolada naquela cadeira e naquele sofá onde estivera da primeira vez, mas dormia em uma cama normal. De manhã, quando ela acordou, demorou um pouco para perceber onde estava. Mas quando Vitor olhou ao redor do quarto, ele se lembrou de tudo. Imediatamente, seus olhos se encheram de lágrimas. Tenho que ir ver minha avó hoje, ele disse a ela. O carro está à sua disposição, você pode ir aonde quiser, ele disse a ela. Posso lhe perguntar uma coisa? Ele queria sair, mas ela o impediu com suas palavras. Sim, claro, ele olhou para ela. Você não vai dar em cima de mim antes do casamento, vai? Ele estava envergonhado por fazer essa pergunta, mas ela tinha que ser dita. Ok, como você quiser, ele sorriu e saiu do quarto. Depois disso, a moça lavou o rosto, foi para a cozinha e preparou o café da manhã. Como Vitor já havia saído, ela teve que se sentar sozinha à mesa e tomar o café da manhã. Em seguida, trocou de roupa, saiu, disse ao motorista para onde ir e eles dirigiram até o hospital. Doutor, diga-me, como está minha avó?
Ela viu um homem. Eu já disse a ela que, se houver alguma mudança, ligarei para o senhor. Enquanto o estado dela for crítico, não posso lhe dizer nada. Mesmo se começarmos a operação agora, ela pode não sobreviver, disse ele. Obrigado, ele se sentou no sofá, sentindo-se péssimo. Lucy foi para casa e, para se manter ocupada, começou a cozinhar. Ela cozinhava tanto que dava vontade de rir. Vitor voltou à noite, olhou para a mesa, onde havia uma pilha de pratos, e depois olhou para Lucy. Estamos esperando alguém? Perguntou ele. Não, o hospital me disse hoje que minha avó não estava melhorando, então decidi me distrair. Ela disse a verdade a ele. Apenas transferindo as compras, ela olhou para a mesa novamente. Desculpe-me, eu não tinha mais palavras. Ok, não me venha com desculpas, temos uma reunião muito importante em uma semana, então você tem que estar no seu melhor, ele disse a ela. Entendido, ela foi para seu quarto depois do jantar. As palavras "o toda arrumada" significavam que Lucy tinha de estar bem vestida, com uma aparência fresca, com um belo penteado e tudo mais que fosse necessário. Durante toda a semana, a garota ficou sentada em casa, sem sair para lugar nenhum, esperando a ligação do hospital, e percebeu que simplesmente ir seria ridículo. Você está pronta? Vitor entrou em seu quarto, como haviam combinado. Não está vendo? Uma linda garota em um lindo vestido estava na frente dele. Você é muito bonita, ele disse a ela. Obrigada, ela ficou envergonhada. Eles chegaram ao restaurante e, quando a reunião já havia começado, Lucy viu sua velha conhecida Ariana no final do corredor. Por algum motivo, ela estava tão animada com a reunião que não pôde deixar de se aproximar dela. Vitor, posso me afastar por alguns segundos? Claro, por que você pergunta? Ele se virou para ela e olhou para os outros sentados à mesa, começando a sorrir. Ela viu que Ariana também havia, fez um gesto para que ela se aproximasse e juntas se dirigiram ao banheiro feminino. Olá, amiga, o que você está fazendo aqui? Ariana ficou muito surpresa. Que circunstância? Lucy contou sua história, é claro, não em detalhes, mas em resumo, mas tudo estava claro. Uau, ela se esticou. Era óbvio que naquelas palavras havia uma gota de inveja. Acredite em mim, não há nada de bom nisso, Lucy lhe disse. Não diga isso, a conhecida fez uma cara triste. Eles conversaram mais um pouco e depois foram para suas mesas. Quem era aquele? Perguntou Vitor, para que ninguém pudesse ouvi-los. Deixe-me contar tudo em casa. Lucy virou-se para ele, ela não queria explicar agora. Bem, em casa, então em casa, ela concordou. Quando as negociações terminaram, todos foram para casa, inclusive Vitor e Lucy. Estranhamente, Vitor manteve sua promessa, não havia consumido nada a noite toda, e agora eles chegaram em casa calmos, nada como antes. Enquanto estavam sentados na cozinha e conversavam sobre a noite, o homem lembrou a moça que havia prometido contar a ela sobre a pessoa que havia conhecido no restaurante. Era um velho conhecido meu, aquele que me levou ao lugar onde você me encontrou, confessou ela, embora se sentisse envergonhada. É isso, não precisa me contar mais nada, ele interrompeu. Então, ambos foram para seus quartos. Lucy se deitou na cama, mas não conseguia dormir, pois todos os tipos de pensamentos vinham à sua cabeça. Ela se remexeu e se virou, percebendo que o dia de amanhã não seria bom, mas Vitor não havia dito que eles iriam sair. Ele só adormeceu quando os primeiros raios de sol entraram pela janela. Mas não dormiu por muito tempo, pois o telefone tocou. Alô, disse ele no fone. Alô, Lucy, estou ligando por causa da sua avó. Ela ouviu a voz de um homem no receptor. Sim, o que há de errado com ela? Ela está melhor? Houve alguma mudança? Ele começou a lhe fazer perguntas. Infelizmente, não posso lhe dizer nada, sua avó não está mais conosco, disse ele com uma voz calma. Não, não pode ser. Lucy gritou ao telefone, ela estava tremendo, não entendia como isso poderia acontecer, por que ela foi tirada de tantas situações, e agora, o que estava acontecendo? Ela nem se deu ao trabalho de trocar de roupa e correu para o primeiro andar, onde Vitor estava tomando café. O que há de errado? Ele olhou para ela. Vovó, 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 ele se lamentou.
E a vovó? Ele não entendia. Ela morreu hoje, no hospital, agora eles me ligaram, ele me mostrou o telefone. Estou vendo, suspirou Vitor. Parecia que ele também já estava se arrependendo de ter assumido tudo isso. Nós vamos buscá-la, não vamos? Ele esperou pela resposta do homem. Claro que vamos, ele pousou a xícara e mandou Lucy se trocar, enquanto ele começava a fazer ligações. Muito obrigada, você é de grande ajuda, disse ela. Tudo bem, disse ele, e então parou de olhar para ela. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Acontece que, por causa do funeral de sua avó, teremos que adiar o casamento, ele sabia desses presságios. Prometo que farei o que disse, ela assentiu, e não havia espaço para tais pensamentos. Vitor pagou por tudo, eles pegaram sua avó e a levaram para a vila para que seus amigos pudessem se despedir dela. Vitor e Lucy ficaram sentados na casa, a garota usava um lenço preto, as lágrimas escorriam pelo rosto, e ele não sabia o que fazer para apoiá-la. Por que ela morreu? Por que ficou doente? Foi quando ele chegou que isso aconteceu, talvez ele tenha dito algo a ela ou feito algo errado. Lucy soluçava e pensava em diferentes opções. Eu não fiz nada a ninguém, você quer me culpar pela morte de sua avó? Ele não a entendia. Não, eu não quero culpá-lo por nada, ela percebeu que estava errada. E então? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um homem de boné entrou na casa. Ei, chefe, quanto tempo o carro está esperando? Vamos para o cemitério agora, disse ele. Bem, vamos lá? Vitor se virou para ela. Sim, claro, vamos, todos que quiseram entraram no carro, o resto entrou no ônibus. Eles dirigiram até o cemitério local. O que aconteceu lá, Lucy não se lembrava muito bem, alguém disse algumas palavras, alguém sentiu pena dela, esse tipo de coisa. Quando tudo terminou, eles convidaram as pessoas para a sala de jantar para que pudessem homenagear Maria. Foi isso, eu fiquei sozinha, olhando para Vitor com os olhos vidrados de Lucy. Por que sozinha? Você me tem, ele agarrou a mão dela. Não é real, ela estava em tal estado que estava à beira da histeria. Sim, não é real, mas se você quisesse, poderia fazer isso de outra forma, ele disse a ela. Quer saber, por que não vamos ao cemitério? Disse Lucy. Que cemitério? Já é praticamente noite, ela olhou pela janela. Que tal amanhã de manhã? Ela parecia esperançosa. Eu não queria ficar aqui, disse ela. Por favor, tenho que ir para a casa de minha mãe, pediu Lucy. Está bem, amanhã de manhã iremos à casa de minha mãe e depois voltaremos para casa imediatamente, certo? Ok, ela assentiu com a cabeça. Depois disso, Lucy foi para seu quarto e pediu a Vitor que não a incomodasse. E, mais uma vez, até a manhã seguinte, ela não conseguiu dormir nem um pouco, porque se sentia muito mal consigo mesma. Em primeiro lugar, ela não tinha mais ninguém, estava sozinha. E ela sentia pena de sua avó, pois não conseguia entender por que, quando teve o ataque, ela havia superado o problema, e agora o que havia acontecido, agora de manhã, quando ainda era muito cedo, ela se levantou, foi até a cozinha e fez café. Ela e Vitor beberam uma xícara cada um. Bem, vamos embora? Ele perguntou a ela. Vamos, disse ela. Eles entraram no carro e dirigiram de volta para o local onde haviam estado ontem. Lucy rapidamente encontrou o túmulo de sua mãe, e eles caminharam até lá com Vitor. Oi, mamãe, desculpe-me por não ter ido vê-la há tanto tempo, e agora provavelmente não irei por muito tempo ainda. A menina se inclinou sobre o monumento para beijar a foto. Essa é sua mãe? Vitor olhou para ela. Sim, por que está tão surpreso? Ela não entendeu. Selena foi minha primeira namorada, disse ele. Isso não existe, Lucy sorriu de volta. Bem, como você pode ver, existe sim, levantou-se o homem surpreso. Então, primeiro você era amigo da minha mãe e, depois de todos esses anos, você me conheceu e agora me aceita como sua esposa? Ele não conseguia acreditar. Você sabe quem é seu pai? Perguntou ela naquele momento. As bochechas do homem ficaram vermelhas. Há uma foto em algum lugar da casa, Lucy se lembrou, minha avó sempre a mostrava para mim.
Você seria capaz de encontrá-la agora? Ele a perseguiu com a pergunta. Bem, não sei, acho que sim. Ela não entendeu onde o homem queria chegar. Eles dirigiram rapidamente, ele entrou no carro, Lucy entrou no carro, eles trancaram as portas e partiram. Ele estava com pressa, fez tudo antes dela. Eles correram para dentro da casa. Onde estariam as fotos? Ela perguntou a ele. Ele foi silenciosamente até a cômoda onde sua avó guardava suas coisas. Ela abriu um armário, tirou uma caixa de ferro e começou a examinar as fotos. Algumas delas eram de sua mãe, de quando ela estava com ela, e ela as examinou. Se você fosse ver tudo isso mais tarde, Victor não poderia esperar que ela encontrasse uma foto e a garota tirou a foto do fundo. Era em preto e branco, desbotada, e ela a mostrou para ele. Dê uma olhada nela, disse ela. E então? Lucy olhou fixamente para a foto. Você não a reconhece, porque é a foto da qual sua avó disse que seu pai estava falando, não é? Lucy olhou novamente para a foto e percebeu que se tratava de Victor. Naquele momento, a garota começou a chorar. Por quê? Porque, antes de morrer, ele não disse que a reconhecia. Isso deve tê-lo feito se sentir muito mal, supôs Lucy. Bem, é isso, vamos deixar isso para depois, vamos embora. Durante todo o caminho o homem permaneceu em silêncio, ele estava em estado de choque. Era impossível colocar isso em palavras, mas ainda assim poderia acabar não sendo verdade. Eles eram apenas amigos, eu só guardei a foto, disse a minha mãe que ele era o pai porque não queria contar a ela. Quando estavam na cidade, foram imediatamente para a clínica onde Victor queria fazer o teste de paternidade. Tudo estava pronto e eles voltaram para casa. Deus, agora eu nem sei como me dirigir a você, porque eu fui tão idiota. Ele apertou a cabeça e falou sem parar. Acalme-se, você não sabia, eu não sabia. Quem poderia imaginar que em uma cidade tão grande duas pessoas se encontrariam e acabariam sendo pai e filha? Ela o tranquilizou. Não, eu ainda não acredito. Por quê? Bem, por que eu fiz isso? Eka, ele se lembrou de tê-la beijado. Graças a Deus ainda não tínhamos tido nada, agora Lucy se sentia como uma rainha nessa situação, que não deixaria nada acontecer com ela. Se até mesmo o que tínhamos era suficiente, Victor não conseguiria se convencer. Quando chegaram em casa, ele imediatamente pegou uma garrafa, Lucy o olhou com olhos assustados. Ele bebeu 2 drinks seguidos, porque não conseguia entender a situação. Durante todo esse tempo, Lucy e Victor viveram juntos. Eles não se falavam muito porque Victor insistia em esperar pelo resultado. Se o resultado fosse positivo, ele colocaria o mundo aos pés de sua filha. Se fosse negativo, eles decidiriam o que fazer em seguida. Agora eles eram duas pessoas independentes que simplesmente moravam na mesma casa. Finalmente, em uma manhã, o telefone de Victor tocou, era uma ligação da clínica. Sim, 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 apenas Lúcio ouviu atender. O que eles disseram? Ela também estava curiosa. Vamos lá, os testes estão prontos. Eles estavam de volta no carro, dirigindo de volta para a clínica. Eles pegaram o envelope, Victor imprimiu o envelope e fechou os olhos. Quando abriu os olhos e viu o resultado, ele enrolou o pedaço de papel, colocou-o de volta no envelope e se virou no banco de trás. Olá, filha, disse ele. Era realmente verdade, mas Lucy ainda não conseguia acreditar. Como você pode ver, ele lhe entregou os papéis. Como você vive consigo mesma? Toda a minha vida me disseram que meu pai estava morto ou algo assim, e eu acreditei. Minha avó me mostrou essa foto algumas vezes, ela me disse que era meu pai. Mas quando eu a pedi, ela nunca mais me deu. E agora? E ela parou de falar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Filha, você disse que estava sozinha, mas não está, você tem a mim. Vou lhe dizer mais, você ainda tem uma avó, e também tem uma tia, disse Victor a ela. Mesmo assim, eu não acredito, ela se virou para a janela, chorando e chorando. Quando chegaram em casa, Victor foi para seu escritório e convidou Lucy para ir até lá. Por que você me ligou? Perguntou ela. Quero lhe contar a nossa história, sinto muito, filha, a culpa é toda minha, disse-lhe o homem. Qual é a sua culpa? Ela não queria ouvir o que ele ia lhe dizer.
Você tem noção de como estou me sentindo duro agora? Vitor estava realmente sentado ali, todo branco. Ok, estou ouvindo, disse-lhe Lucy. Meu pai tinha uma boa posição na fábrica, então, quando terminei a escola, ele imediatamente me colocou no mesmo lugar em que ele trabalhava, e não era uma posição pequena. Sinceramente, eu desfrutava de todas as vantagens da vida, não podia ir para o trabalho, não ia. Eu podia me divertir à noite, eu me divertia, pode-se dizer, eu vivia com meus próprios pés. O homem ficou em silêncio, era óbvio que ele estava tendo problemas para contar essa história. E o que aconteceu depois, onde e quando você conheceu minha mãe? Ele queria terminar a conversa rapidamente. Ela estava estudando em uma escola técnica. Eu não sabia disso na época. Estávamos em uma empresa e ela veio com suas amigas. Para ser sincero, eu não me importava, mas todos eles começaram a se juntar, e aconteceu que Selena e eu acabamos juntos. Sim, acho que sou um idiota agora, mas na época eu estava me divertindo tanto que não pensei em nada. Não sei por que ela acreditou em mim, mas passamos aquela noite juntos, e não apenas aquela noite, mas as noites seguintes. E então descobri que ela havia se formado na mesma escola técnica e estava procurando emprego. É claro que eu não queria deixá-la aflita, ou talvez outra coisa, eu queria me exibir. Pedi ao meu pai e ele conseguiu um emprego para ela no mesmo local em que trabalhávamos. Ela trabalhou, continuamos a nos ver, mas um dia recebi uma oferta para começar meu próprio negócio. Eu tinha um amigo que estava fazendo tudo isso, não recusei, investi e acabei nunca mais vendo a Selena. O negócio começou a florescer, o dinheiro estava entrando. Naturalmente, havia bebida, festas e outro relacionamento. Nem mesmo 3 meses depois, quando ela veio me ver e me disse que estava esperando um filho, ele ficou em silêncio novamente, suspirou pesadamente, saiu do escritório e, quando voltou, tinha uma garrafa nas mãos novamente. Bem, o que aconteceu depois? Termine. Você o deixou ou o quê? Você a mandou para a aldeia. Como aconteceu? Lucy já queria ouvir toda a história mais rápido, porque estava começando a odiar silenciosamente esse homem. Depois de suas palavras, eu ri na cara dela. A verdade, eu pensei que ela queria se apaixonar por um cara rico que tinha pais ricos, apartamento, carro e tudo mais. Ela olhou para Lucy, serviu-se de uma bebida. Bem, e quanto a ela, foi como se Lucy a tivesse cutucado para continuar falando. E quanto a ela, eu não podia fazer nada, porque pedi ao meu pai que a despedisse, e ele o fez, não podia ajudar o filho. O que aconteceu depois, eu não sei, acho que ela foi para sua aldeia, e como ela morreu, eu também não sei, ela serviu o copo novamente e bebeu. Vou lhe contar sobre isso. Então a mamãe chegou ao vilarejo, você pode imaginar como os habitantes locais ficaram em cima dela quando a viram com a barriga. Eles diziam todo tipo de coisa. E quando eu nasci, mamãe decidiu se matar. Lucy também teve dificuldade para falar, com as lágrimas brotando em seus olhos novamente. Vitor lhe entregou um copo. Beba, será mais fácil, pediu ele. Obrigada, estou bem. Não sei que pílulas ele encontrou lá, mas bebeu todas. Lucy inclinou a cabeça para um lado e, naquele momento, percebeu que realmente precisava de uma bebida. Bom para você, disse-lhe Vitor, mas você disse que sua mãe morreu quando você tinha 6 anos. Sim, ela morreu antes, ela não morreu, mas ela danificou algo em seu corpo. Depois disso, ela ficou muito doente, primeiro um órgão falhou, depois outro. E no final, eu ainda não tinha ido para a primeira série, e ela não tinha mãe. Ela olhou para ele com tanta raiva que estava prestes a cair no chão. Sinto muito, filha, ele agarrou suas mãos. Claro, para onde posso ir agora? Disse ela com tanta raiva que era impossível não ouvi-la. Agradeço ao destino por nada de terrível ter acontecido, ele juntou as mãos. Ele ficou sentado ali e não conseguia nem imaginar. Depois dessa conversa, Lucy quis ir embora, mas o homem não a deixou. Para onde você vai? Para aquela cidade onde todos falam mal de você. Ele a impediu. Mas eu também não quero ficar com você. Ela olhou para ele novamente com aquele olhar assassino. Lucy, você é minha única filha, você sabe que eu não posso fazer outra coisa. Agora que a encontrei, não quero perdê-la novamente, implorei para que ela ficasse.
Tudo bem, eu fico, mesmo que não queira. Ela voltou para o quarto, e agora sabia que ninguém aqui a tocaria. No dia seguinte, no café da manhã, começaram a falar sobre seus estudos. Você gostaria de se formar no ensino médio? Ele perguntou a ela. Claro, mas já ouvi dizer que eles não me aceitarão com orçamento, apenas com uma taxa de matrícula, suspirou ela. E que problema, você estudará com taxas. Ele agora estava disposto a fazer qualquer coisa pelo bem de sua filha. Obrigada, se você fizer isso, ficarei muito grata, ela agradeceu. Então, sobre o estudo, tudo bem, vamos continuar com ele. Ela fez algumas anotações em seu diário. E agora? Ela não entendia. Já decidimos sobre a moradia, você vai morar comigo, vai estudar no instituto, e agora quero lhe perguntar sobre todas as minhas propriedades, que em breve serão suas. O homem olhou interrogativamente. O que você quer dizer com o em breve? Ela não entendeu. Com meu modo de vida, não é certo que vá durar muito tempo, por alguma razão ela tinha certeza disso. Ok, eu concordo com tudo, mas vamos falar sobre o testamento mais tarde, disse a garota. Ok, tudo bem, agora se arrume, vamos ver sua avó, ele a chamou. Lucy achou tudo isso incomum e interessante, conhecer um homem que era seu parente, mas ela nunca o tinha visto antes. Então, a garota rapidamente fez as malas e eles partiram de carro, pois a mulher morava não muito longe. E quando seu filho chegou em casa com uma menina, ela imediatamente fez uma cara desagradável. Mamãe, não faça essa cara, disse Victor a ela. Por que eu tenho que vê-la novamente com outra garota menor de idade? Sem envergonhar ninguém, disse a mulher. Você não vai acreditar, ela é sua neta, disse ela. Do que está falando? Que neta? O senhor nem sequer teve uma esposa, só tem meninas em sua cabeça. E se alguma delas tivesse dado à luz, a neta não teria exatamente a idade que tem agora. A mulher não acreditou nele. Vamos entrar e lhe contar tudo, disse ela. Tudo bem, entrem, mas se não for verdade, levantem-se e saiam. Estava claro que a mulher não acreditava em seu filho há muito tempo. Eles foram para a cozinha. Lucy estava quase em silêncio, apenas Victor falou. É claro que você não conhece essa garota, mas meu pai, se estivesse vivo, lhe mostraria que estávamos saindo com Selena. Naquela época, pedi a ele que fizesse algo por mim. Recentemente, conhecemos Lucy e, quando a avó dela morreu, percebi que a mãe dela, Selena, era garota, e ela colocou o envelope com o teste de DNA sobre a mesa. A mãe pegou o envelope em suas mãos, leu-o, olhou para Lucy e fez uma careta. Sinto muito, querida, disse ela, e se aproximou para abraçá-la. Está tudo bem, não consigo aceitar isso sozinha, disse Lucy a ela. Por que estamos sentadas aqui? Estou fazendo tortas desde manhã. A mulher começou a colocar várias guloseimas sobre a mesa. Você não tem nenhuma, Lucy a interrompeu. Claro que tenho, claro que tenho. Como posso não tratar minha neta, que estou vendo pela primeira vez? A mulher não conseguia se calar. Por que não ligamos para Kate? Sugeriu Victor. Claro, vamos ligar para ela agora. A mulher pegou o telefone e discou o número da filha. Depois de uma breve conversa, ela se virou para todos, sorrindo. Ela teve a mesma reação que eu, disse a mãe. Nem mesmo uma hora havia se passado quando outra mulher chegou, olhando para Lucy. Ela não conseguia acreditar até que lhe contaram a mesma história e lhe mostraram todos os exames forenses. Depois disso, ela chorou. Você tem sido um tolo desde que era pequeno, disse ela ao irmão. Mas agora tudo será diferente, acredite em mim, ele respondeu. As mulheres. Todas se sentaram ao redor da mesa e começaram a conversar, perguntando a Lucy como as coisas estavam indo, o que como. À noite, quando ela e Victor estavam voltando para casa, ela se voltou para ele. Lucy queria contar a ele há muito tempo, mas não se atrevia. Por favor, não conte a ninguém onde nos conhecemos, está bem? Estou envergonhada, ela pediu. Essas lembranças eram as mais difíceis. Quando pensava nisso, ela não só corava, mas também se apertava por dentro. Se eu contar a algum parente meu onde nos conhecemos, não só você, mas eu também ficarei envergonhada. Eles voltaram para casa em silêncio. Lá, como de costume,
cada um foi para seu próprio quarto. De manhã, a campainha tocou. Lucy não se apressou em abrir, pois percebeu que ninguém poderia vir até ela. Ela saiu de seu quarto para olhar. Eu vou, disse-lhe seu pai, e ela foi até a porta. Ele nunca teria feito isso antes, mas agora ele percebeu que precisava fazer isso para que a filha não se sentisse desprezada. Anthony estava na porta e Victor o reconheceu, pois se lembrava de seu rosto no restaurante. Posso ver a Lucy? Perguntou ele, também de pé, com um sorriso arrogante, esperando. Você se atreveu a vir à minha casa para conhecê-la, não foi? Perguntou o homem, com a raiva fervendo dentro dele. Por que não posso ver minha namorada? Perguntou o homem, de forma atrevida. Escute, dê-o fora daqui, pediu Victor educadamente. O que vai acontecer então? Ele gargalhou e cuspiu no chão. Você verá que não vai sair daqui agora mesmo, ameaçou o homem, que estava pronto para agarrá-lo pelo pescoço e levá-lo até a porta. Naquele momento, Lucy estava descendo as escadas e viu o jovem. A princípio, ela ficou surpresa com a insolência do homem, mas depois sorriu, porque algo lhe ocorreu. Pai, espere, não o expulse, gritou ela, pois queria que todos a ouvissem. O que você disse? Tanto Victor, que estava surpreso por ser chamado assim pela primeira vez, quanto Anthony, que estava surpreso por poder ser seu pai. Sim, ele é meu pai, surpreso? Perguntou ele. Lucy fez isso de propósito para que ele percebesse que estava errado ao insultá-la e contar várias histórias no vilarejo. Claro que, na verdade, não se sabia por que Antônio tinha vindo, mas quando ele percebeu que era o pai de Lucy e não o pretendente dela, imediatamente trocou a raiva pela piedade. O rapaz sorriu e chamou a moça para um passeio. O que, depois de tudo o que você fez por mim, eu tenho que sair com você, e então você vai para a cidade novamente e começa a espalhar rumores sobre mim? Ela olhou para ele com repulsa. Lucy lhe disse, daquele que se lembrar do passado será aquele que ficará com o olho. E não só isso, mas tudo, ele lhe disse, e fechou a porta. Quando ele descobriu que seu pai é um Pinóquio rico, ele decidiu se impor como namorado. Sugeriu Victor. Não sei, talvez, respondeu Lucy e riu. No dia seguinte, ela foi ao instituto e se inscreveu. Ela foi readmitida, pois havia estudado bem, teve permissão para repetir os exames do primeiro ano e foi direto para o segundo ano com louvor. Seu pai ficou muito feliz com o sucesso da filha, que finalmente tinha uma vida boa. Obrigada, mãe, por ter me dado à luz com o Victor. Agora, quando você foi embora, ele apareceu no meu caminho, como se soubesse que seria difícil, sentou-se à noite na janela e falou em voz alta. E foi quando ele percebeu que uma estrela havia caído no céu. Uma lágrima rolou pela bochecha de Lucy, mas eu sabia que ela ficaria bem. Posso? Seu pai entrou na sala. Ele queria socializar com ela, mas tinha medo de que Lucy não aceitasse, por isso agora fazia tudo o que ele sempre pedia para ela fazer. Sim, a garota se virou para ele e sorriu em meio às lágrimas. Ela o perdoou, era melhor ter parentes assim do que não ter nenhum. O que está fazendo? Ela se sentou ao lado dele. O pai queria se envolver na vida da filha. Sim, ele não a havia criado desde que ela nasceu, mas agora estava disposto a tudo. Nada, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos meses, abraçou um homem pela primeira vez. Minha querida, o que quase fizemos com você, ele a beijou no rosto, seu pai a beijou. Eles se sentaram no parapeito da janela, embora já fosse muito tarde. O homem estava feliz por ter uma pessoa querida na terra, por quem ele poderia fazer qualquer coisa. Lucy, que no início achava que odiava o homem, agora percebia que ele era sua única alma gêmea. E embora ele não estivesse com ela por tantos anos, hoje a garota o perdoou e decidiu se comunicar com a avó e a tia. Olá, ela ligava para a mulher todos os dias. Querida, venha, a vovó sempre ficava feliz quando Lucy vinha visitá-la. Por que você não entrou em contato com seu pai? Perguntou-lhe uma garotinha. É uma longa história, mas um dia eu lhe contarei. Lucy se sentiu como uma criança novamente, cercada por essas pessoas. Sua avó lhe dava conselhos, sua tia a acompanhava se necessário. Seu pai a apoiava em tudo.
Vamos ao cemitério da mamãe, ela pediu a Vitor um dia. Ele sabia o que queria dizer a essa mulher. Eles chegaram, primeiro foram para a casa de sua avó e depois para a casa de Selena. Oi, mamãe, ele beijou a foto de Lucy, como sempre. Ele acariciou o monumento, jogou fora as flores velhas e colocou novas. Vitor ficou sentado no carro o tempo todo. Ele disse que não sairia porque estava magoado e ofendido. A moça então ainda se perguntava o motivo, mas ele não disse nada. Lucy viu o homem sair do carro, tirar um grande buquê de rosas do porta-malas e se aproximar. Ela se perguntou quando ele teria tido tempo para comprá-las, mas isso não importava agora. O que importava era que ele estava aqui agora, ao lado dela. E ele queria que sua mãe visse que eles estavam juntos. Vitor se aproximou, deu uma longa olhada no monumento, depois se inclinou e beijou a foto também, como a garota havia feito. Obrigado pela filha, ela colocou flores no monumento, desculpe. Depois dessas palavras, Vitor abraçou sua filha e chorou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.